meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido Rui Meirelles, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, em Lusiânia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Rui. Estamos felizes novamente. O prazer é todo meu. Uhum. O tema da palestra de hoje é Dor e Progresso. Eu farei uma leitura para harmonizarmos o ambiente do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante a Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Então, que Jesus possa nos abençoar no dia de hoje, para que possamos fazer uma apreensão das palavras do nosso irmão, para compreendermos e colocarmos em prática em nossas vidas. Que assim seja. A palavra é toda sua, Rui. Obrigado, Renata, queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Eu quero agradecer, mais uma vez, ao Centro Espírita Caminheiros da Luz, por essa oportunidade que nos é concedida para o estudo e a reflexão. E como a Renata falou, o tema da nossa conversa é dor e progresso. E nós vamos procurar entender por que a dor enseja o progresso. Parece que a dor é uma criação divina, porque ela nos dá o progresso. Não é bem assim. Porque a lei divina é a lei do amor. O amor é que deveria conduzir o progresso da humanidade. O amor é que deveria permear a grande estrada do espírito imortal rumo à perfeição. Mas, devido ao nosso estágio espiritual, nós ainda não sabemos lidar com as coisas da vida somente pelo amor. Então, a dor é esse sinalizador que vem nos alertar quando nós desviamos um pouco dessa trajetória que o Pai Celestial traçou para todos nós. Então, quando é que a dor vai ser progresso em nossa vida? Quando nós a compreendermos. Porque uma dor mal compreendida, ela não tem nenhum sentido para nós. É como nós sempre dizemos, uma perda de tempo, uma perda da dor, porque nós não aprendemos com ela, nós não compreendemos a dor. Então, no desenvolvimento dessa nossa fala, nós vamos tentar entender por que a dor é também progresso na nossa vida espiritual. E nós gostaríamos de trazer em primeira mão da obra A Gênese, no seu capítulo 3º, quando Kardec nos afirma: devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade a levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso.
Olha, vejam que extraordinária colocação que faz o nosso codificador. Porque o dever do homem é de progresso. Nós fomos criados com esse determinismo. É o único determinismo, é nós sermos felizes, né? E para atingirmos esse desiderato nosso, esse objetivo final, esse determinismo da lei divina para cada um de nós, o progresso há que se fazer. E aí nós vamos ver quando Allan Kardec fala os males, quer dizer, as dores, não o sofrimento, porque nós vamos falar aqui também sobre isso. Muitas pessoas confundem dor com sofrimento. Então, Kardec nos diz aqui que os males aos quais nós estamos expostos, ele não está dizendo os males que nós sofremos, porque o sofrimento, a dor, é uma opção nossa. Ah, mas eu não fiz a opção para doer. Não, mas com a conduta nossa, levou à dor. Então, de uma forma consciente ou inconsciente, nós participamos desse processo. Então, Allan Kardec nos diz aqui que justamente esses males, essas dores, que vão ser o estímulo para que nós possamos exercer o quê? A nossa inteligência e todas as nossas faculdades, sejam elas físicas ou morais. E conclui dizendo que é a dor que vai nos impelir, que vai nos empurrar para frente no caminho do progresso. E quando eu falei a diferença entre dor e sofrimento, porque a dor, como nós vimos, está no nosso processo, não é? Nós ainda somos espíritos reencarnados num planeta de expiação e provas, pela nossa natureza espiritual, pelo nosso progresso já alcançado, ainda é um mundo de dores. E muitas vezes as dores suplantando a felicidade, a alegria, a saúde. Né? Justamente pela nossa... E aí não estamos denegrindo o ser reencarnado no planeta Terra, absolutamente, né? Mas nós ainda somos espíritos devedores da lei divina. E aos devedores chegam as dores, sem dúvida nenhuma. E nós temos uma dificuldade com relação à dor, é porque nós fazemos uma apologia dessa dor. Acredito que todo mundo já ouviu a gente potencializar a dor. Parece que a dor que eu sinto é maior, Renata, que a sua. Né? E cada dor está habitando na pessoa correta, no tamanho, na intensidade e nas condições. Né? Então, ao invés de nós exaltarmos a função da dor na nossa renovação espiritual, nós fazemos apologia dela, fazendo apologia do sofrimento. E fazer apologia do sofrimento é dar maior importância ao sofrimento do que à dor. Né? Porque quando nós fazemos essa apologia, que nós divulgamos muito essa dor, que nós fazemos até, vamos dizer, entre aspas, propaganda dessa dor que nós sentimos, nós estamos fazendo uma derivação para o masoquismo. Parece que sofrer aquela dor, a gente sente bem, realiza-se. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade com isso, porque ela, quando sente uma dor, ela coloca essa dor assim, é autovitimização, né? Ela cai na autovitimização por causa daquela dor. E aí ela vai pensar que essa dor está sendo impingida a ela por outras pessoas. Aí aponta o dedo para todo mundo, né? Para a família, para os amigos e até para Deus. Como se todos fossem responsáveis pela dor que aquela pessoa está sofrendo, mas nunca ela. E aí, se nós formos lá no Evangelho de Jesus, quando está lá no texto evangélico,
que ao cristão segundo as suas obras. Quer dizer, o ser humano vai ter aquilo que ele fizer. É a causa e efeito, é a lei de causa e efeito. Se eu plantar laranja, eu não vou colher abacaxi, por mais que eu queira. Não é? Então, o processo da dor, ele é um fenômeno natural e que se expressa em toda parte, em nome desse progresso espiritual. Por isso, nós falamos dor e progresso. Não precisaríamos, eu volto a repetir, a sofrer, a termos dor. Quando atingirmos o nível espiritual da superação desses processos, a dor não vai mais existir na nossa existência. Né? E nós temos que entender também, Renata, o seguinte, todos os seres vivos, inevitavelmente, eles entram no processo de desgaste, de transformação, de envelhecimento e de morte. Esse é um processo natural. Eu sempre digo, porque eu tenho 70 anos de idade, faço agora, dia 28 de agosto, daqui uns dias, 71 anos de idade. Parece 45, viu, Renata? Mas é 71 mesmo. Então, eu sei das minhas limitações, já com 70 anos. Né? Por quê? Porque houve desgaste pelos 70 anos vividos, né? Houve a transformação física, eu estou falando só na parte física. A espiritual também está acompanhando uma certa transformação. O envelhecimento, né? E estamos caminhando para o desencarne. Isso é inevitável. Eu até falo aqui em casa que essa é a minha última década, né? E o pessoal aqui fica muito chateado, né? Mas eu tenho 70 anos e com mais 10 eu faço 80. Né? A vida média do brasileiro não chega a 80 anos. Então, eu já estou na última década. Eu quero viver até os 100. Mas, se eu for para a média do brasileiro, eu estou na última década. Mas isso é uma consciência. Como nós temos que ter essa consciência para que aquilo que nos acontece não nos cause dor. Né? Eu estava lendo uma mensagem hoje de manhã e ela falava justamente disso, que a grande inteligência, a grande sabedoria do ser humano é ele compreender que envelheceu, que está envelhecendo. Não é? Porque é algo que causa dor. Você é uma jovem, você não está muito pensando nisso ainda, né? Mas uma pessoa de 70 anos já tem que começar a se preparar muito mais, e compreendendo todo o processo. Então, se eu compreendo o processo da minha velhice, das minhas limitações, né? Das minhas transformações e o processo do desencarne estando mais próximo, se eu compreendo isso, eu não vou sentir dor por isso. Muito pelo contrário. Né? Todo esse processo que eu estou dizendo a você vai servir para o meu progresso. Tá? E por que tudo isso? A questão da dor. Por que o ser humano sofre tanto? E quando eu falo sofro, eu estou dizendo de dor. Né? É que nós temos o hábito de falar, misturar dor com sofrimento. O sofrimento é causado pela não compreensão da dor. Então, todas as vezes que eu usar sofrimento, eu estou querendo dizer da dor. E por que nós ainda, a dor nos causa tanto sofrimento? Né? Porque não é ainda o amor que preside as nossas ações. O amor é esse veículo, né? Essa base fundamental do nosso progresso espiritual. Ah, tá, Rui, o amor é. Mas e por que você está falando que a dor é progresso? Porque você já deve ter ouvido falar o seguinte, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Sempre assim. A gente ouve isso muito no centro espírita. Não, eu cheguei ao centro espírita pela dor e não pelo amor.
Muitas vezes, na educação de um filho, o pai fala, não, esse menino tem que aprender pela dor, porque pelo amor ele não aprende. Né? Então, colocam a dor como uma coisa necessária, que nós precisamos passar por ela. Não, nós não precisamos passar pela dor. Nós temos que vivenciar o amor, justamente o amor que vai nos impedir e vai nos proteger da dor. Porque quem ama, compreende, quem ama, zela, quem ama, entende. Mas nós ainda, eu não estou fazendo pré-julgamento de ninguém, são os espíritos que nos dizem, né, que o planeta Terra ainda é habitado, na sua imensa maioria, por espíritos devedores. Por isso, ainda, um planeta de expiação e provas. Né? E quando nós deixamos esse amor, que é luz, se espargir, as suas bênçãos, o sofrimento cede lugar a ele. Porque quando eu compreendo a dor, é porque eu já passei a me amar. Porque se algo vem em meu benefício, então é algo que eu tenho que amar. Né? Ah, mas Rui, amar a dor e eu vou voltar a repetir isso? Sim, porque nós não conseguimos somente amar. Então, a dor, vejam bem no termo sinalizador, sinal da dor. Então, a dor é um sinalizador para nós, como eu disse anteriormente, de que alguma coisa não está indo bem. Por exemplo, se você sente uma dor de dente, o que essa dor está recomendando a você? Procurar um dentista. Né? Se você sente uma cólica muito grande, desde que não seja uma mulher grávida, que você sente uma cólica muito grande, o que você faz? Doeu, você vai procurar um médico. E assim é no processo da dor. Agora, só que na dor, nesse contexto que nós estamos falando, quando eu sinto ela, eu não busco remédio, que é o espiritual, que é o amor. Por isso, muita gente fala assim, não, eu estou vindo ao centro pela dor. Porque doeu tanto. E aí nós não falamos só de dor física, mas tem a dor moral também. E doeu tanto que a pessoa teve que buscar o socorro espiritual. Aí ela vai participar da evangelização, assistir palestras, receber passe, água fluidificada. Quer dizer, a dor levou ela à casa espírita para que ela iniciasse um processo de transformação, de mudança de conceitos, de mudança a maneira de pensar na vida, de considerar a vida. E aí, quando isso ocorre, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que dói até morrer e não tomam uma medida de transformação. Morrem de dor, vamos dizer assim. Por isso, a dor é a missionária incompreendida que trabalha continuamente para a ascensão espiritual dos seres. É o entendimento da dor. Né? Como eu disse, quando dói, eu procuro resolver a questão da dor. E muitas vezes isso ocorre somente quando eu tenho a dor física. Mas quando eu estou num processo de dor espiritual, e o que seria essa dor espiritual? É um pensamento muito ruim que eu fiz, uma atitude que machucou alguém, que prejudicou alguém, algo que eu fiz e que eu já tenho consciência que eu não deveria ter feito isso. Né? Então, essas são algumas, por exemplo, a questão da prática do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, geram dores emocionais e dores espirituais também. Não é? Então, essas dores, nós somos mais renitentes em buscar ajuda. Por quê? Porque quando o seu dente dói, que você procura o dentista, você não vai imaginando que o dentista pode estar pensando assim, pô, que pessoa descuidada, né? Ela não cuidou dos dentes, o dente doeu. A gente não vai pensando nisso.
Mas quando é uma dor moral, espiritual, eu fico, o que vão pensar de mim? Né? O que vão pensar porque eu fui prepotente, que eu fui egoísta, que eu fui orgulhoso? E aí, por isso, nós demoramos mais a procurar o remédio para essa dor, que é a espiritualidade, para nós eliminarmos do nosso processo. Né? E nós não podemos, né, ignorar o trabalho do sofrimento no nosso dia a dia. Por que isso? Porque nós vamos sempre defrontar com esse processo do sofrimento. Porque vamos sempre lembrar, sabe, Renata, que o sofrimento é em decorrência de que eu não entendi a dor. Né? Ora, se a dor é um processo contínuo na nossa vida, o não entendimento da dor vai nos gerar um sofrimento contínuo na nossa vida. Né? E porque onde nós chegarmos, nós vamos ver essa dor, esse sofrimento estampado nas faces da agonia ou da necessidade, da angústia da soledade, na ausência, olha, interessante, na ausência da paz, ou mesmo no tédio dos poderosos, né? Da não realização daquilo que o poder está nas mãos dele e ele não consegue realizar. E ocorre também que muitas pessoas equivocadas, eles vão consequentemente, mergulhar nessa dor e nesse sofrimento amanhã. Você pode estar prejulgando. Não é, não. É porque se continuar o processo de ignorância do sentido da dor na nossa vida, os sofrimentos estão um pouquinho mais adiante somente. E nós vamos encontrá-lo, né? Então, a única opção diante da dor é a atitude de resignação mediante a confiança, que gera uma postura paciente e otimista. E nós só conseguimos essa resignação confiante, nós só conseguimos gerar a postura paciente e otimista diante da dor se nós a compreendê-la através do amor. Não tem dúvida nenhuma. E com essa atitude de resignação, e aí é muito importante nós colocarmos, sabe, Renata, de que resignação é a resignação evangélica. E o que é a resignação evangélica? É eu aceitar o fato, aceitar aquilo que me acontece, mas não cruzar os braços para isso. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou resignada. Né? Aconteceu, deixo para lá, cruzo os braços e está resolvido. Não, não está, não. Resignação evangélica é eu reconhecer que o fato ocorreu e eu começar a envidar esforços e trabalho para modificá-lo. Essa é a resignação que nós estamos fazendo. Né? E nós vamos encontrar, para nós compreendermos essa dor e progresso, nós vamos encontrar no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz, né, as bem-aventuranças de Jesus. Ora, veja o que Jesus disse numa das bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos. Ora, se nós entendemos bem-aventurança como felicidade, como que os felizes serão os aflitos? Se a aflição nos traz dor, nos traz sofrimento, então Jesus estaria errado? Jesus estaria dizendo algo que é contraditório? Absolutamente não. Porque Jesus, quando diz bem-aventurados aflitos, está lá no texto do Evangelho, que está dizendo o seguinte: aqueles que compreendem a aflição. Aqueles que já aceitam e trabalham para eliminar essa aflição. Não é aquele que cruza os braços. Esse não é bem-aventurado. Né?
Por isso que essa dor, ela é progresso quando nós entendemos ela. E foi nesse sentido que Jesus quis nos dizer bem-aventurados os aflitos. E também no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, nós vamos encontrar a fala de um espírito, o espírito Lacordaire, numa mensagem que ele deu em Afre, em 1863, e ele fala do bem e mal sofrer. Ora, espera aí. Bem sofrer e mal sofrer, até o mal sofrer nós poderíamos entender, mas onde tem bondade em sofrer? E nós vamos ver lá ele desenvolvendo a mensagem, ele falando que nós podemos ter dois tipos de sofrimento. Sofrer bem é sofrer compreendendo o sofrimento, compreendendo a origem do sofrimento, de onde ele vem, e compreendendo que esse sofrimento ele nos é causado por uma dor que nós criamos em nós. Esse é o bem sofrer. Não é eu apontar o dedo para os outros. Ah, mas fulano ou fulana me faz sofrer. Não. Ninguém nos faz sofrer. Sofrimento é uma opção nossa. É uma opção. Eu posso sofrer com uma dor e você não sofrer com essa mesma dor. Porque já é entendimentos diferenciados. Jesus, por exemplo, nós sabemos que sofreu tudo quanto foi tipo de dor. Não é? Mas ele recebeu a dor, mas não teve o sofrimento. Tanto é que ele compreendeu a dor que ele pediu perdão para os seus ofensores. Né? Então, o bem sofrer é justamente nesse sentido. Ao vir o sofrimento, ele veio, ele chegou até a mim, eu buscar a causa dele. Mas não buscar essa causa fora de mim, porque eu não vou encontrar essa causa. Eu tenho que buscar essa causa dentro de mim. Porque ela vem, o sofrimento vem através da dor causada por uma ação minha, consciente. Não é? Então, o bem e mal sofrer que está lá nesse item 18 é justamente isso. E o mal sofrer é justamente aquela pessoa que sofre e o sofrimento não traz nenhum resultado para ela, porque é um sofrimento de blasfêmia, de falta de conformismo com ele, falta de entendimento, de compreensão dele. Né? Eu estava lendo um livro, uma determinada época, e foi uma carta que estava num dos livros de Chico Xavier, uma carta que Chico Xavier recebeu de um senhor que tinha desencarnado e mandou a carta para a família. Então, ele dizia, ele desencarnou por câncer, um câncer muito doído. E quando ele mandou a carta para a mulher e os filhos, ele falou assim, esta abençoada doença. Olha para você ver. Agora, no plano espiritual, ele teve a compreensão do que representou aquela doença para ele. Não é? Seguramente, ele deve ter compreendido o processo da doença quando estava encarnado também. Não é? Então, a dor, ela vindo através de uma doença física ou de um processo moral, ela tem essa finalidade educativa. A dor é uma evangelizadora do ser humano. Né? E a dor também, ela aumenta ou diminui o volume e profundidade da sua ação conforme a atitude emocional de quem experimenta a sua presença. É interessante isso. Olha, veja bem. A dor, ela tem o seu volume aumentado ou diminuído
nessa profundidade que nós estamos falando, de acordo com o estado emocional nosso, né? Eu conheço pessoas que passaram grande parte da existência sofrendo dores atrozes por doenças severas. São pessoas ligadas a mim, que nunca reclamaram da doença, nunca reclamaram da dor. Sentiam a dor, sim, não há como não sentir, mas não sofriam por causa daquela dor. Entendiam que era um processo que estava acontecendo na vida da pessoa. E quando nós sabemos, Renata, da autoria da dor, nós somos mais compassivos com o autor da dor, né? Então, quando eu reclamo de uma dor e eu sofro por ela, eu estou reclamando de mim mesmo. Eu não estou me aceitando com aquela deficiência que eu tenho ainda e que causou aquela dor, né? Então, nós devemos enfrentar essa dor com uma disposição dinâmica, retirando da presença dessa dor em nossas vidas os melhores resultados para a nossa evolução espiritual, né? E essa disposição dinâmica é eu não conformar com a dor. Não é que, quando nós falamos de dor e progresso, eu não estou dizendo que nós devemos conformar com a dor. Nós devemos ir atrás da solução. Falamos um pouco lá atrás. Quando dói fisicamente, nós procuramos um profissional da saúde. Quando dói moralmente, nós teríamos que procurar, né? Não um profissional da espiritualidade, né? Mas uma casa espiritual, uma casa que nos desse esse conforto espiritual, né? Essa é uma discussão dinâmica, não é essa discussão de ficar parado, inerte, cruzados os braços. Já que está doendo, deixa doer. Não, porque a dor é muito complicada de aceitar mesmo. Por isso nós estamos falando e repetindo que, ao entender a dor, ela diminui essa intensidade, eu diminuo o volume dela, né? O volume dela. E aí nós colocamos aqui uma orientação espiritual que nos fala sobre isso mesmo, né? Somente sofre, né? As pessoas que sofrem é porque ainda são imperfeitos. Infelizmente, é isso aí, né? Não tem como. Por isso, a doutrina espírita nos convida à nossa renovação espiritual. Aquela famosa reforma íntima que a gente propõe, né? Não, acredito que não nós, né? Mas muitas pessoas propõem no final do ano, né? Para o ano seguinte, né? E não é por aí, né? A reforma íntima, essa renovação espiritual, é um processo contínuo, permanente, diuturno. É a cada manhã que se levanta e a cada noite que se deita, né? Então, por isso é um processo que nos demanda muita dedicação, né? Muita coragem, muita perseverança e muita fé, realmente, né? Bem, nós vamos trazer agora aqui, no estudo que nós fizemos desse tema, uma colocação que foi estudada por Buda, né? Que ele estudou o sofrimento, né? Então, ele diz o seguinte, que a questão do sofrimento, por o homem ainda não compreender a dor, foi estudada por Buda, que nos legou um caminho de superação. É muito interessante essas colocações de Buda, que ele nos mostra o caminho de superação da dor, através de 4 nobres verdades. Aí nós vamos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como nós fomos criados, né? Os Espíritos respondem que Deus nos criou simples e ignorantes, sem o conhecimento, né? Mas que Deus nos deu uma missão, que é buscar, através do conhecimento, chegarmos à verdade, porque somente a verdade nos libertará. E Buda vem nos trazendo 4 nobres verdades. Verdades para nós compreendermos a dor e sairmos no caminho de sua superação. A primeira
a primeira verdade, nobre verdade, é sofrimento da verdade. O que ele quer dizer com isso? Sofrimento da verdade. Ele está dizendo o seguinte, que nós estamos presos numa experiência reencarnatória cíclica, até nos depurarmos e reconhecer o sofrimento é o primeiro passo. É muito daquilo que nós já falamos, né? Enquanto eu não compreender, reconhecer o sofrimento e saber que esse sofrimento ainda faz parte do meu processo evolutivo, eu não vou conseguir me depurar para ficar livre do sofrimento. E aí ele coloca a reencarnação cíclica, quer dizer, nós temos ciclos reencarnatórios. Nós estamos num ciclo, tanto você quanto eu. Amanhã nós retornamos para o mundo espiritual, entramos em outro ciclo. Depois voltamos ao processo encarnatório, nos integramos a outro ciclo. Né? E são essas reencarnações cíclicas que vão nos oportunizando esse nosso depuramento. Mas primeiro é reconhecer o sofrimento em nossa vida. A segunda verdade, a verdade da causa. O que ele quis dizer com isso? Por não satisfazermos os desejos de nosso ego, da nossa personalidade inferior, surgem 3 venenos: o apego, o ódio e a ignorância. Olha, então, a verdade da causa, o que ele quer dizer com isso? A origem da dor está em nós buscarmos a satisfação de quê? Do nosso ego, do nosso eu inferior, do nosso eu materializado. É buscarmos a satisfação das coisas materiais. E aí ele coloca aqui 3 venenos. É o apego, o ódio e a ignorância. Na terceira verdade, ele fala da verdade da cessação. O que é isso? É extinta a causa, cessa o sofrimento. Ou seja, quando eliminamos em nós esses venenos, apego, ódio e ignorância, cessa o sofrimento. Olha, vejam aí, nós falamos da aquisição das virtudes. Se nós ainda lutamos com muitos defeitos morais, estamos aqui para a conquista das virtudes. E é justamente quando nós compreendemos essa verdade da cessação, cessação no seguinte sentido, de cessar aquela dor. É quando nós descobrimos a causa. Descobrindo a causa, nós tratamos e extinguimos essa causa que nos leva à dor. O José Carlos de Luca tem um livro, médico, juiz, espírita, lá de São Paulo, chama-se O Médico Jesus. Um livro maravilhoso que eu recomendo a todos. E lá tem um capítulo que fala o seguinte, ele quer dizer o seguinte, que a doença é o início da cura. Tem um capítulo que ele trata disso. A doença é o início da cura. Aí a gente pensa, mas como? Como que a doença é o início da cura? Simples. Porque você, Renata, só vai tratar a sua doença se você souber que tem essa doença. Então, por isso que a doença é o início da cura. Porque quando eu sei que eu estou doente, que eu estou com alguma enfermidade, eu vou procurar o médico. Eu vou procurar o tratamento. E, ao procurar o tratamento, eu inicio o processo da cura. Assim também com a dor. Quando eu descubro a causa da dor, o que está me fazendo sofrer, eu começo a trabalhar para melhorar. E a quarta verdade que ele coloca aqui é a verdade do caminho. Verdade do caminho. O que ele quer dizer com isso? É a senda octuplar, ou seja, multiplicada por 8. A senda, a senda que é esse caminhar nosso, multiplicado por 8. E ele fala assim, e como que essa senda é composta?
veja bem, visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correta, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Então, não há aqui possibilidade de erro, né? Ele está nos conduzindo à correção da nossa caminhada. Então, é a verdade do nosso caminho. De que jeito que nós estamos caminhando? Porque o caminho, o Renato, é um só. O caminho é Jesus. O caminho é a vivência do Evangelho de Jesus. Agora, a maneira de caminhar neste caminho que é de cada um de nós. O seu projeto de evolução, o caminho que você vai percorrer é o mesmo que eu vou percorrer. Agora, a forma de caminhar que é diferente. Né? Então, por isso ele diz que é multiplicado por 8. Né? Visão, intenção, fala, ação, meio, esforço, atenção, concentração, de uma forma correta. Isso não quer dizer que, desenvolvendo essas virtudes, nós estaremos livres da dor ou do sofrimento. Significa estar no meio de dificuldades e não sofrer. Não deixar o desespero e o sofrimento invadir a nossa alma. É o caminho da serenidade. Porque muitas vezes, e acredito que você já percebeu isso, a pessoa chega no centro e quer resolver o problema na hora. Aqui eu já escutei muito isso. Ah, mas eu estou no centro há 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não melhoro. Né? Não é o centro que vai te melhorar, meu amigo. Não é o centro. É você mesmo. É a prática daquilo que você escuta lá. É mudança de vida, mudança de atitude, comportamento, de pensamento. Porque muitas vezes falam, não, mas eu era tão orgulhoso, hoje eu sou menos. Eu era tão prepotente, hoje eu sou menos. Eu tinha uma vaidade extremada, hoje eu já não ligo muito para as coisas. E a minha vida continua a mesma. Mas a aquisição da virtude não diz que nós estamos isentos do sofrimento, da dor. Né? Pensemos bem. Possamos imaginar aqui, aquelas chicotadas que deram em Jesus não doeram? Claro que doeram. Ele estava batendo o corpo de carne de Jesus. Mas ele sofreu? Não. E ele tem todas as virtudes, porque ele é espírito puro. Né? Mesmo com todas aquelas virtudes que ele tem, já tinha naquela época, ele passou por toda aquela dor de ser julgado, espancado e crucificado. Então, não vamos nós, né, que temos muito a dever à lei divina, achar que adquirir uma virtude está livre do sofrimento. Né? E quando se adquire, nós estamos caminhando para o encerramento, Renato, quando se adquire o amor, que tudo supera, a dor bate em retirada e o homem se torna pleno. Mas com a aquisição do amor, que é a virtude divina. Somente o amor é capaz de nos isentar de qualquer tipo. Mas quando nós adquirimos esse amor recomendado por Jesus, o amor universal, que vamos chegar, sim, um dia, a tê-lo em nossa alma. Esse amor que não há acepção de pessoas, de situações nenhuma. É o amor que Jesus nos exemplificou. Né? E Jesus, vindo ensinar-nos a arte de amar, ele padeceu as injunções do sofrimento, embora sem dele necessitar, a fim de que o seu exemplo digno nos constituísse a terapia eficiente para a aquisição da saúde total. Jesus, meus queridos, é nosso guia e modelo. Jesus é nosso irmão mais velho. E Jesus só veio
ao planeta Terra e somente reencarnou entre nós por amor, porque ele não tinha mais necessidade nenhuma da reencarnação. Ele fez isso por amor. Eu sempre digo que se nós conseguíssemos amassar o evangelho, pressionar o evangelho e pingasse uma gota, essa gota seria de amor. Então, ele é nosso guia e modelo. Então, sigamos-lo. Buscando em cada dia, cada momento, exercitar esse amor. Se queremos que a dor seja o nosso progresso, na compreensão nossa da dor, o amor nos diviniza. E que Jesus, nosso mestre, nosso irmão, possa nos acalentar e nos socorrer e amparar a todos os momentos. Que assim seja. Muito obrigada, Rui. Existem tantas formas, né, de caminhar nessa seara. Buda nos trouxe esses ensinamentos, o Evangelho também. Então, a gente deve usufruir de todos esses instrumentos para aprendermos a caminhar. E que a dor, claro, é uma grande professora, né? A gente só tem que aprender a lição. E sempre pelo caminho do amor. Não tem dúvida. Renato, você disse uma coisa muito importante quando nós trouxemos Buda. Se você pegar essas 4 verdades nobres de Buda, elas já estão dentro do Evangelho de Jesus. É só uma questão de interpretação, né, de visão. Exato. Né? São só formas diferentes, né, de serem colocadas, de interpretar, mas o caminho é o mesmo, né? Os instrumentos estão aí para que possamos usá-los da melhor forma possível. Né? E Jesus nos diz qual é o caminho, né? Ele nos diz, porque ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não falou que ele é um caminho. Porque se ele falasse que ele era um caminho, então tinha outros caminhos. Se eu sou o caminho, quer dizer, o único caminho. E é isso que nós devemos trilhar. Exato. Que é o amor puro. Na verdade, muito obrigada, Rui. Você pode fazer nossa oração final? Sim, farei com muito prazer. Tá? Cara. Então, queridas irmãs, meus queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos físicos, abrir ainda mais o nosso coração, para que possamos aumentar a nossa sintonia com o alto, para agradecer a Jesus pela oportunidade deste momento. Enquanto a humanidade passa por desafios imensos nesses momentos, o Evangelho de Jesus está aí, na nossa cabeceira da cama, na nossa biblioteca, na nossa estante. E ele é, o Evangelho de Jesus, o bálsamo para curar as nossas feridas morais e espirituais. O Evangelho de Jesus é esse roteiro seguro para nos conduzir na nossa caminhada. É o porto seguro para nós nos atracarmos nos momentos das tempestades. O Evangelho de Jesus, que é um oásis no deserto da nossa existência, a nos dessedentar e reanimar para a continuidade da nossa caminhada. Por isso, nós queremos agradecer ao Mestre Divino pela oportunidade do estudo e da reflexão. Mas queremos também rogar a Jesus que continue a derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós, estendendo essas bênçãos aos nossos lares, ao nosso Brasil e ao nosso planeta. Neste momento de profundas reflexões que estamos passando, mas sabendo que Jesus está cuidando de cada um de nós, porque ele mesmo disse ao Pai que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe tinha confiado se perderia. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, fiquemos na paz do Cristo, esperando sempre, porque ele está presente em nossas vidas, a sua atuação
através da nossa decisão e da nossa vontade. Seja conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Muito obrigada, Rui, por aceitar mais uma vez nosso convite. Muito feliz. Agradeço a palestra de hoje, né? Que possamos fazer uso de todas essas palavras, né, que nossos corações e nossa compreensão seja, né, de profunda reflexão. Muitíssimo obrigada. E obrigada. Eu que Obrigada. agradeço mais uma vez, Renata, tá? Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. E obrigada a todos pela companhia no dia de hoje. Muito obrigada. Até a próxima.